Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o Islam, e o nosso programa fez uma visita especial ao nosso Sheikh, que está do nosso lado esquerdo, e ele concretamente reside no distrito de Angoche. Para quem não conhece, o distrito de Angoche localiza-se na província de Nampula, na parte litoral. E viemos aqui para conhecermos pessoalmente ao nosso Sheikh, assim como vocês que são os nossos internautas que acompanham os nossos programas. E, alhamdulillah, fomos recebidos com muito entusiasmo. Chegamos aqui, sentimos-nos em casa. E convidamos a todos aqueles que estiverem interessados também para conhecer um lugar incrível, onde tem homens também incríveis, numa organização chamada Ahl Sunnah wal Jamaa, numa madrasa chamada Umar Al-Faruq. Encontra-se no distrito de Angoche, onde tem grandes homens. Temos homens licenciados no Usul Fiqh, temos homens de Hadith, temos homens, aqueles que nós chamamos de homens com H maiúsculo. Mas mais do que ninguém, temos aqui o nosso Ustad, que vai nos contar, nesta organização que nós estamos, quantas turmas tem e quais são os professores que estão aqui, qual é a qualificação que eles têm. E nós, antes de entrar mesmo exatamente no nosso tema, que é a biografia do nosso Sheikh, nós queríamos que ele nos brindasse com isso. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Falamos muito tempo e, alhamdulillah, estamos vivos e viemos pessoalmente conhecer o Ustad. Barakallahu fikum. À vossa disposição, Sheikh. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Estou bem, graças a Allah. E desejar-vos uma boa entrada. Sejam família, amigo. Amém. Amém. Primeiramente, chamo Benedito Selimani Musa, natural de Angoche. Estou nesta organização Ahl Sunnah wal Jamaa, no distrito de Angoche, localizada na sede Umar Al-Faruq, no bairro do Igur, que é este lugar onde nós estamos. Quando a organização, alhamdulillah, é a primeira organização do distrito de Angoche. O fundador foi o nosso Sheikh, que Allah o proteja, Hafidhahullah, chamado AJB, Atumani Juma Ibrahim. Ele estudou no Sudão. Estamos a falar quase 1992 ou 93, quando ele regressa do Sudão e veio implementar Manhaj Ahl Sunnah wal Jamaa, que é a Aqidat Salaf Salih. Ele começou a combater aquilo que nós chamamos de Shirk e Bid'ah, e ele não foi amado, foi expulso, foi odeado, mas graças a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah protegeu e a organização começou a evoluir. Aqui foi a primeira mesquita de Ahl Sunnah wal Jamaa a nível distrital. Quando o Sheikh foi mandado embora onde ele estava, então o Sheikh veio aqui e formou esta organização. Aqui chamava-se 24. A 24, nossa língua local chama-se a 24, quer dizer, porque eram 24 homens. 24 homens. Então foram denominados a 24, o que quer dizer eram 24 homens. Um grupo de 24 homens. A história é bom ouvir mesmo, uma história muito interessante. E vieram aqui, começaram já a estudar, e também o Sheikh fez a mesma coisa que nós fizemos. Ele chamou pessoas de fora, que nas localidades, posto administrativo, e ele começou a formar aqui língua árabe, e sira, e tarbia, e parte de aqida. Na verdade, houve muitos professores que o Sheikh começou a dar as aulas, a formar mesmo pessoas que vinham nos postos administrativos, e a organização começou a evoluir, começou já a se expandir
até chegar na localidade e nos postos administrativos. E alhamdulillah, desde naquele tempo até agora, fomos denominados Ahl Sunnah ou Ansar Sunnah. E dali veio também um outro sheikh, quase aquele foi em 96 ou 98 ou 99, se a memória não me falha, de acordo com a informação que eu colhi dos mais velhos. Nosso sheikh falecido, rahimahullah, Sheikh Hussein Lingueira, ele veio da Arábia Saudita, ou graduou na Arábia Saudita, e veio com a mesma missão do seu antecessor ou do seu amigo, e começaram a expandir o Tawhid, e por isso esta é a organização mãe da cidade de Angola, de Manhaj Ahl Sunnah wal Jama'ah. Os referidos a 24. A 24. Nós estamos a dizer é nacional ou provincial, mas a nível distrital, local, a nível local é a organização mãe. E tem mais de 100 mesquitas. Esta organização, estamos a falar dentro da cidade e fora da cidade, na localidade e nos postos administrativos. Quer dizer, essas 24 transformaram-se em multidões. Alhamdulillah. Começa-se do pouco, depois chega-se a níveis. Alhamdulillah. E dali, alhamdulillah, Allah abriu as portas e muitos sheikhs, os filhos de Angola, nativos de Angola, e foram estudar na Arábia Saudita. E agora estamos a falar nesta organização que temos mais que 10 licenciados. Hoje estamos a falar a nível do distrito de Angola. Temos mais que 10 licenciados que estão dentro da organização. Mais que 10. Embora que houve alguma separação, mas estamos a contar com mais de 10 licenciados na Universidade Islâmica de Medina. E no ano passado, antepassado, pensamos de novo abrir esta madrasa, o ano passado, porque este é o segundo ano, e começamos a ensinar. Temos aqui 3 turmas de homem e 2 turmas de mulher, totalizando temos 5 turmas. E dessas turmas é ocupada por quantos professores? No momento somos 6. 6 professores. 6 professores. Mas o número em si é satisfatório para todas as disciplinas e todas as turmas? Estamos a falar, quando entramos das 6, saímos 12 horas. E o professor tenta mesmo passar todas as turmas. Mas eu acredito que é um trabalho muito enorme. Precisa muito esforço daquilo que... Isso aí é verdade. É verdade. E desses professores, pelo menos desses 6, qual é a qualificação que eles têm? Alhamdulillah, temos 5 licenciados. Porque o sede dele saiu, foi a Nhambane, quase também estava aqui conosco. Então ficamos aqui 5 licenciados e um graduado no Hamza, curso de Hafiz, que ele está a dar aula de Coran. Então tem 3 e 5. Temos 3 licenciados na área de Fiqh e 2 na parte do Hadith. Alhamdulillah, esse é um pequeno historial a respeito deste lugar em que nós nos encontramos. Estamos no gabinete pedagógico, parece. Estamos no gabinete pedagógico e, por sinal, talvez o pedagógico está na nossa frente. É verdade. Mashallah. E indo concretamente mesmo no tema, que é a biografia do chefe, esse era apenas um pequeno historial, aquele resumo que é do lugar da existência desse espaço em que nós nos encontramos, e fazer essa radiografia daquilo que é o trabalho que esses grandes homens estão a fazer. E eu acredito que é um trabalho que as pessoas estão a fazer de forma anônima. São homens que estão fora dos holofotes, mas, alhamdulillah, o trabalho só Allah quem sabe quais são os níveis que está sendo atingido a partir desses homens. Indo concretamente, queremos falar da biografia do nosso chefe. Engana-se quem pensa que nós temos este canal apenas só para contar a biografia das pessoas, mas é pelo menos para nós podermos limitar aqueles que se perguntam, mas aquele que está a falar a quem? Hoje nós temos esse problema de mentalidade. Mas quem é aquele para falar? Quem é aquele para falar? Então, antes que faças essa pergunta, primeiro escute com quem nós estamos a falar
Depois, não estás proibido de comentar naquilo que você quiser, porque o comentário é barato e não se paga nada. Sheikh, indo concretamente ao nosso tema, a biografia do Sheikh. Quem é o Sheikh Suleiman? Alhamdulillah. Eu sou simples, não sou daqueles, talvez que vocês já acham. Chamo-me Benedito Suleiman Musa, natural de Angola, nascido em Angola, vivo em Angola. A minha história não é tão interessante, ou que dá assusto, ou que emociona, não. Mas é simples. Estudei no distrito de Angola, fiz nível acadêmico na cidade de Angola. Até 2012 tive a oportunidade de sair do meu distrito à África do Sul. Fui na África do Sul, estive no colégio Newcastle e fiquei lá 2 anos e tinha que mudar daquele colégio. Fui para Denagol, quase Newcastle, é o mesmo distrito, mas um pouco nos postos administrativos havia lá um colégio, ou há um colégio chamado Jamiat Faidul Ulum Al-Islamia Tornagol. Estava lá o Sheikh Al-Muhaddith chamado Mufti Fayaz, que era de Paquistão, alhamdulillah. Ele era bom mesmo no hadith, que Allah tenha misericórdia dele. Fiquei lá, completei o meu curso de alim, 5 anos, 2016, tinha que graduar. Naquele mesmo ano, alhamdulillah, é quando Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas para seguir a minha carreira de estudo, e fui a sede na Arábia Saudita, na Universidade Islâmica de Madina. Em 2018 estive em Madina, na Universidade Islâmica de Madina. Tive a oportunidade de ficar lá 4 anos, na Terra Santa, na terra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava lá também no curso de hadith durante esses 4 anos, alhamdulillah. E 2022 tinha que regressar à terra natal. E alhamdulillah, cá estou, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite de nós, para que aceite do meu esforço e também do vosso esforço. E que Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, nos faça entrar no Jannat al-Firdaus. É um pouco daquilo que eu passei, como eu dizia, que não tenho muito para dizer e não tenho uma história que talvez pode dar emoção ou incentivar. É simples. Mashallah. Aí chega a parte do incentivo. Chega a parte do incentivo porque a própria busca do conhecimento, a procura do conhecimento em si só é um desafio. Então, como é que conseguir conciliar isso, ter que abandonar a família para se mergulhar num mundo muito diferente? Na verdade, não foi fácil. Sim. Não foi fácil, porque me recordo quando eu estive na África do Sul, ou quando eu ia a Madina, deixar a família. Quando eu vinha aqui de férias, uma férias de quase 3 meses, deixar a família era um grande mesmo problema. Para mim, me sentia mesmo sufocado, mas tinha que mesmo que ir em busca daquilo que eu era benéfico para mim e também da minha comunidade. Mas na verdade não foi fácil viver fora da família durante 9 anos que eu fiz o curso. Nesta altura o Sheikh já era casado? Até o tempo que estava na África do Sul, pelo menos? 2012 foi lá, fui antes de ter me casado, e foi em 2014, depois de eu ver que já estava um pouco seguro, e
tinha que deixar a família atrás. E comecei a estudar enquanto a família estava cá em Angola. E quando fui na Arábia Saudita, quando tinha 2 esposas, deixei aqui 2 esposas e alhamdulillah, a vida na verdade não foi fácil em termos de deixar a família, porque estava numa terra santa, numa terra de profeta sallallahu alaihi wasallam, mas foi difícil mesmo. Foi difícil. São essas histórias que o Sheikh pensa que não são impactantes, mas essas histórias em algum momento trazem convicção e emoção naquela pessoa que acompanha. Se alguém tinha em algum momento colocar dificuldades à frente, isso serve como inspiração. Imagina um homem que deixou 2 esposas, foi à procura do conhecimento. Quer dizer, não contou com as esposas o que deviam comer, se calhar os filhos o que poderiam comer. Então deixou tudo para trás e seguiu à frente. Então são essas histórias que emocionam em algum momento algumas pessoas. Mas quer chegar já a uma parte, eu não sei se começo com o lado mais pesado ou o lado mais simples. Eu não sei qual é o lado que nós podemos começar. Qualquer que seja, porque mesmo então, começando simples, o pesado também será certo. Então é assim, nessas caminhadas tem aqueles momentos que você para e diz, mas por que eu vim aqui? Qual foi um desses momentos, digamos, mais difícil nesta caminhada? Não, essa parte daí eu não tive mesmo arrependimento, eu não tive mesmo de pensar porque eu estou aqui, estou a gastar meu tempo, eu estaria em casa. Não. Na verdade eu fui lá, eu tinha levado, quando fui na África do Sul, 2 colegas angolanos, meus conterrâneos. Mas eles não suportaram com aquela vida que nós estávamos a viver lá e pensaram em voltar. Mas, do meu lado, como tinha aquele objetivo mesmo, que eu não quero alcançar. Não importa quais são as consequências. Não. Lá a vida era difícil. Estou a falar na África do Sul, porque eu, quando vim aqui nas férias, os familiares, a minha mãe, minhas irmãs sempre comentavam, estás magrinho, estás escuro, porque elas pensavam que talvez quando se fala da África do Sul é uma vida luxuosa, né? Foi difícil. Mas eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala, como tinha mesmo aquela intenção de adquirir o conhecimento que tinha, e até agora também estou à procura, ainda não consegui, mas tinha que alcançar. Por isso, nunca pensei dizer por que eu estou aqui, por que não volto, por que não. Para mim, via mesmo que eram oportunidades ímpares. Uma vez estava no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala à procura do conhecimento. Sim. E quais foram as razões que levaram o Sheikh a sair do Newcastle para outro lugar? Inshallah, tabarakallah. Na verdade, as razões foram simples. E até posso dizer que são as razões humanas, aquilo do coração, mas não foi talvez na parte de manhaj, não. Só que o reitor daquele instituto, ou o diretor o responsável daquele instituto, que era Maulana Abu, chamado Maulana Abu, estava a impor algumas regras, já que não ia a favor de mim. Quer dizer que eu não via que eram regras talvez para mim que eu poderia talvez conseguir seguir ou cumprir. Então dali, não, vou me mudar. Quando existem outras madraças, eu posso me deslocar para outra madraça. E na verdade lá onde fui é onde mesmo onde eu queria, porque lá eu tinha toda a liberdade e também encontrei mesmo estudos fortes. E eu me senti mesmo, na verdade, aqui era o lugar onde eu estava à procura. Sim. Muito bem.
E de tudo isso que o Sheikh contou, pois embora tenha dito que nunca teve um momento de arrependimento como quem diz, mas eu acredito que nesta caminhada não falta um momento de você pegar a cabeça e dizer: meu Deus, eu já encontrei aquilo que é a própria dificuldade, não é? Então, desses lados, qual foi o momento mais, como posso eu dizer, um momento que você se sente glorioso, que na verdade sim senhor, o momento mais bom desta caminhada? Não da dificuldade? Não da dificuldade. Mashallah. Eu sinto que todo lado, mas em Medina foi 100%. Porque falando de África do Sul, eu estava a procurar do conhecimento e não difere quem foi procurar o conhecimento em Medina ou na África do Sul. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Eu estava à procura do conhecimento e estava no fi sabilillah, no caminho de Allah, e havia mesmo todas as facilitações de eu entrar no Jannah, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan, quem seguir o caminho, yaltamisu fihi ilman, à procura do conhecimento, quer dizer, há motivo, há razões de ele ser facilitado o Jannah. Então, eu estava na África do Sul a procurar o conhecimento. Na verdade, foi para mim nunca, ou não tive aquilo dizer que não, este não é um bom lugar para mim, não. Mas em Medina, como eu disse, foi 100%, porque Medina é mahbatul wahy, é onde que o wahy desceu, onde os sahabas estão, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está, e o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou Medina, que al-imanu, a fé, o imã, o conhecimento, todo mundo vai desaparecer, só estará em Medina. Então, Medina, alhamdulillah, foi um lugar mesmo espetacular. Até agora eu estou com aquela vontade de regressar a Medina, mas ya leita shabab yaud, a juventude nunca volta para trás. Yeah. E se fosse para continuar neste desafio, aparecesse uma oportunidade, que faça a tua tem a intenção de continuar a voltar mais? Eu me sinto estudante do Dini, eu não me sinto como alim, wallahi, não me sinto como alim. Eu cada vez mais, Allah é quem sabe, estou a fazer dua de voltar de novo a estudar, porque eu vejo as minhas dificuldades, eu vejo mesmo que ainda não fiz nada. Até quando saí de Medina, tive a oportunidade de fazer mestrado em Hadith, fiquei Sunnah, Malásia. Só que porque havia taxas e eu acabei não conseguindo. Até tentei procurar patrocinador, ver se poderiam me ajudar. Era um curso de 2 anos, mas infelizmente Allah não decretou ou não decretava. Mas só a fazer dua, se Allah abrir as portas, eu vou voltar. Até só a pensar em concorrer em Dubai este ano, inshallah, fazer mestrado. Porque eu não me sinto, quer dizer, tranquilo, com aquela toda eficácia, dizer que alhamdulillah agora já tenho, não sinto isso. Estamos a falar de alguém licenciado, primeiro graduou no curso de alim. Sim. O Sheikh está-se a sentir alguém não realizado. Estamos a falar de alguém que graduou no curso de alim primeiro, e antes de graduar do curso do alim talvez já teria alcançado um outro nível anterior antes de sair para a África do Sul? Sim. Eu era como imam e também educador ou professor das pequenas madraças, e era imam da mesquita. Sim, era imam da mesquita, também estava madraça algumas crianças, jovens, sim. Um conhecimento local. Muito bem. Então estamos a falar de alguém que graduou no curso de alim, depois ingressou-se na Universidade Islâmica de Medina, na Faculdade de Hadith, graduou. Ainda sente essa ansiedade de voltar ainda na casa e sente-se ainda aluno? Claro. Sente-se aluno. E o que dizer de mim, o que dizer de ti? Que, subhanallah,
Só conhecemos um hadith que nós encontramos aí, se calhar no Facebook, e assim se intitulamos como alimos. Temos homens, como eu disse, que estão longe dos holofotes, mas o trabalho deles alcança patamares, subhanallah, incríveis. Bom, o chefe não se sente realizado mesmo com essas qualificações que tem. Se tivesse a oportunidade de voltar a estudar, voltaria. E é muito impressionante ouvir essas qualidades dos nossos mashaykhs. Nos últimos momentos todos são sheikhs, nos últimos momentos todos querem espaço para falar, nos últimos momentos todos querem ser ouvidos. Agora encontramos do outro lado alguém que nem ouvido quer ser, apenas ele quer continuar sentado e a usufruir aquilo que os outros têm como conhecimento. Então, são poucas pessoas com esta, diria eu, são poucas pessoas com esta capacidade. Mas indo mesmo para outro aspecto, o Sheikh foi graduar onde graduou, já teve experiência de passar em alguns lugares, digo na África do Sul, se passou por África do Sul já passou por Maputo. Quais foram as razões que levaram depois de graduar em Angos e depois de graduar na Arábia Saudita, voltar para Angos, era Natal? As razões? Sim, porque existe aquela expectativa, alguém já conhece a cidade, nasceu aqui, cresceu aqui se calhar, teve os seus primeiros passos na madraça aqui, depois ensinou um pouco, depois saiu, depois de ter subido de nível, havia necessidade de sentar na cidade de Maputo, como os outros fazem, Nhambane, a cidade de Nampula, até na África do Sul. Até na África do Sul poderia sentar, outros até ficam lá em Medina. Temos irmãos que já graduaram lá e sentaram. Bismillah. Indo a esta questão, eu quando graduei na África do Sul tive a oportunidade de escolher 5 países para eu poder viver e pregar o dini. Mas como não me sentia assim seguro no conhecimento, eu tinha que negar aquelas oportunidades e eu preferi seguir em frente à procura do conhecimento. Eu quando fui em Medina. E por que voltei a Angos? E por que não fui a Maputo ou nos distritos, províncias? Na verdade, o que eu estou a preservar na minha vida é o dini. Eu não olho na parte de riqueza ou na parte da moradia, do lugar. Não. O que eu estou a preservar é o meu dini, o meu imani, a minha fé. Por isso, quando eu olhei no Maputo, vi o ambiente do dini e o ambiente em si cheio de fitna, eu vi que vivendo aqui seria o motivo de eu me desviar. Estou a falar do meu lado, não estou a dizer que todos que vivem no Maputo estão desviados ou não. Só eu vi que o meu imã é fraco. Eu vivendo nesse lugar, com aquele ambiente, para mim seria um perigo. Por isso eu preferi voltar a Angos, porque Angos é um distrito pequeno, é um distrito mesmo que há controle do dini. Quer dizer, você fazer algo, tentar fazer aquilo, você sente vergonha, pessoalmente. Então, viver nas grandes cidades seria um motivo de eu ou alguém fazer algo, então me achar, aqui ninguém consegue me ver. Então, eu fiz isso, aquilo de preservar a minha fé, o meu dini. Muito bem. E após o término desse curso, eu acredito que existiram aqueles momentos de conselho em que talvez os mashaykhs lá, sabendo das dificuldades que nós enfrentamos aqui na África, eles podem ter dado algum conselho relacionados à vossa saída, à vossa graduação, os desafios que vocês iam enfrentar na caminhada. Estamos a falar de pobreza, estamos a falar de nudez, estamos a falar da própria sobrevivência nossa que é de hábito, nossa que somos africanos. Digo nudez por quê? Porque nós aqui assistimos situações, subhanallah, tristes, mulheres de qualquer maneira, e a exposição de nudez e a exposição de muitos pecados assim ao ar livre, diferente do ambiente que vocês estão a viver. Então, depois de graduar, houve aquele conselho em que os mais velhos lá chamam alguns, aqueles que sabem que este é mais aquele,
e depois dar um puxão de orelha que você já vai. E quando você vai, ou você tem que pegar isto, mas aqui. Existiu este momento? Existir isso não faltou, mas pode não ser individual, mas ser um conselho comum para todos os estudantes, todos os graduados. Na verdade, o conselho era de expandir o dini, o conselho era de sermos sinceros na parte do dini, e o conselho era de nós sermos sempre honestos com as pessoas e com Allah subhanahu wa ta'ala. E os conselhos não faltaram, nem sala, nem turmas, na graduação, sempre houve conselho. Eu recordo, tenho o meu chefe também, que estou a comunicar com ele desde já, ele sempre, o que ele me aconselha sempre é relaxar, a sinceridade, em todas as minhas atividades. Eu até às vezes faço um programa, aquilo de enviar ele, não querer lhe acartar, mas querer lhe a mostrar como a parte humana, né? Mas sempre o comentário dele é relaxar, a sinceridade. Então, sempre os conselhos houveram, né? Existem aqueles conselhos quando saem dos mais velhos. Aquilo chega que nem um balde de água gelada para as nossas cabeças. Por curiosidade própria, pelo menos já saiu para um gabinete de um chefe, suponho, daqueles macheiros que são os reitores ou qualquer que seja, para pedir algum conselho na vossa saída? Na verdade, isso não tive, ou não fiz. Tive alguns macheiros que eram meus amigos, esse que eu estou a falar, mas infelizmente passou-me na cabeça, não tive essa oportunidade de sentar com o chefe e pedir-lhe conselho, a não que seja aqueles conselhos que eram comuns para todos os estudantes. Então eu me baseava naqueles conselhos, mas particularmente não. Mashallah. A não ser que nós tenhamos deixado alguma coisa para trás, e se deixarmos alguma coisa para trás, só peço que o chefe possa acrescentar, porque estamos a caminhar para a parte final do nosso programa, e eu queria perguntar ao chefe, qual é o conselho que deixas para os demais? Eu acredito que neste momento tem outros que estão lá a estudar, de Angola, de Moma, de seja lá onde for, muçulmanos, e muito mais, não só lá, em outras partes, não só aqui onde o chefe está. Qual é o conselho que pode deixar para esses? O conselho meu é simples. Como dizia o meu professor, dizia que, estou a falar para principalmente esses que estão em Medina, aproveite o máximo, porque o momento que vocês vão deixar o Medina, vão refletir, vão pensar que eu perdi uma grande oportunidade, porque Medina é um lugar mesmo espetacular, como eu dizia. Então, sempre eu digo para esses que estão em Medina, alguns deles que eu consigo conversar com ele, é de aproveitar o máximo, encontrar-se com grandes ulama no Masjid al-Nabawi, na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, rezar na mesquita do profeta, não perder salat na mesquita do profeta. Eu era aconselhado em si mesmo, mas aquilo para mim, ok, deixava... Como estava na fonte, ainda sentia assim... Alhamdulillah, não, estou aqui, eu vou fazer, porque eu era aconselhado em si mesmo de sempre aproveitar o máximo possível de rezar na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam e sempre ficar na companhia de grandes alimos, inshallah, Sheikh Suleiman al-Ruhail, inshallah, Abdul Razak al-Badr, inshallah, Sheikh Musa al-Abbad, inshallah, grandes alimos estão lá. Então, qualquer tipo de conhecimento que a pessoa quer, estão lá mashayikh.
quer fique, quer o sul fique, está ali o Sheikh Suleiman al-Ruhail, quer hadith, Sheikh Muhsin al-Abbad, inshallah, quer tawhid, Abdul Razak al-Badr, inshallah, hafidhahumullah. Então, melhor aproveitar o máximo, melhor aproveitar o máximo. E para também os outros que não são, que não tiveram essa oportunidade de estudar em Madina, que estão em outros colégios, o conhecimento não está só em Madina, qualquer sítio, desde que vai empenhar mesmo aquele esforço, vai colocar o seu esforço, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe conceder. النبي صلى الله عليه وسلم disse: من جد وجد, quem faz esforço ele vai encontrar. Não. E o alimo diz: من زرع حصد, quem cultiva espera de colher alguma coisa. Não. São esses conselhos de ouro que nós precisamos, são esses conselhos que os outros do outro lado precisam, e é aquilo que o Sheikh dizia: não está a dizer nada, não tem nada de especial na vossa biografia, tem palavras de ouro. Diríamos nós que encerramos o programa com palavras chaves de ouro, e desde já agradecemos a vossa presença, Sheikh, e para todos aqueles que acompanham o nosso programa, nós se dispensamos com prazer de voltar numa outra oportunidade, ainda com o nosso Sheikh, inshallah, e vocês não se arrependerão em brindar esses grandes homens, como eu disse outrora, que fazem trabalho fora dos holofotes, mas os resultados são incríveis. E que Allah subhanahu wa ta'ala vos mantenha assim. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompense o vosso trabalho e que vos mantenha firmes nesta missão tão nobre e complicada. Porque a vossa missão é nobre e complicada. Os primeiros homens que foram incumbidos dessa missão sofreram como sofreram, e eu acredito que vocês também vão passar os mesmos caminhos, pese embora os sofrimentos sejam diferentes. Então nós é que agradecemos deste lado, e pela audiência que vocês nos dispensaram. Jazakallahu khair, inshallah, até no próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair, wa barakallahu fikum.